A paz, meus amigos, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Começamos hoje uma caminhada bonita de fé do Egito para a Terra Prometida. Campanha de 40 dias que eu estarei fazendo aqui com a Igreja da Graça de Taubaté e que eu quero que você que vai receber a mensagem possa compartilhar, manda para os seus amigos, para a sua família, porque alguém vai ouvir essa mensagem e vai ser edificado, vai ser abençoado. Bom, começamos hoje uma caminhada no livro de Êxodo. Êxodo, no capítulo de número 1, começa falando da história da família de Jacó que vai para o Egito. A Bíblia diz que eram 70 pessoas, 70 almas, quando eles vão viver no Egito. E por que vão viver no Egito? Porque um dos filhos de Jacó, José, foi traído pelos próprios irmãos, foi vendido para ser escravo, passou pela prisão, foi um prisioneiro, mas depois Deus o exaltou, Deus o abençoou e ele tornou-se governador do Egito. E quando os irmãos de José vão até ele, José não diz, olha, vocês fizeram isso comigo e Deus me exaltou. Ele diz, não, foi Deus que me mandou para cá. Entenda, alguns egitos que você vai passar na sua vida, ou seja, algumas lutas, algumas provações, elas fazem parte de um plano maior. São lugares por onde você tem que passar porque Deus quer abençoar você. Ele tem uma obra, ali há uma riqueza que vai chegar às suas mãos e que se você lá não estivesse, você não poderia recebê-la, não poderia usufruir dela. Aí a Bíblia fala no versículo de número 6 assim, sendo pois José falecido e todos os seus irmãos e aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito. Multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Irmãos, que coisa importante. A Bíblia mostra que depois da morte de Jacó, seus filhos e José, os filhos dos filhos deles não enfraqueceram. Pelo contrário, eles cresceram, se fortaleceram. É necessário que nós preparemos uma nova geração que vai ser forte, que não vai diminuir. Os filhos de Israel, apesar de terem crescido no Egito, eles não diminuíram e não perderam a sua identidade. Eu tenho que criar meus filhos, tanto os naturais como os espirituais, para que mesmo vivendo no Egito desse mundo, eles não percam a sua identidade espiritual e nem enfraqueçam diante das lutas, diante das adversidades. Como nós fazemos isso? Bom, o segredo é andar com Deus. Eu dizia hoje na igreja a respeito de um homem chamado Enoque. Enoque, a Bíblia diz que andou com Deus. Enoque teve um filho chamado Matusalém. Enoque viveu pouco para o padrão dos dias dele, ele viveu 365 anos. Mas o filho dele viveu 969. Irmão, Enoque teve um filho que foi Matusalém, que foi o homem que viveu mais tempo. A Bíblia fala no Salmo 90, verso 10, que o homem para viver muito ele tem que ser robusto, tem que ser forte. Eu entendo que por Enoque andar com Deus, o filho dele foi um filho forte. Se você andar com Deus, meu irmão, se você temer a Deus, guardar a palavra de Deus, você vai ter filhos fortes, você vai ter filhos abençoados. Olha que lindo, que coisa maravilhosa. Só que a Bíblia diz que então se levantou um faraó, no versículo de número 8, que não conheceu a José. Irmão, aquele homem começou a reinar, o Egito só era o que era por causa de José, e o próprio faraó só tinha a riqueza que tinha porque José, no tempo em que foi governador do Egito, fez com que o poder e a riqueza do Egito e do próprio faraó crescessem muito. Mas ele não se preocupou em saber quem era José. Hoje, irmão, existem pessoas que, apesar da obra salvadora de Jesus, não estão preocupadas em saber quem Jesus é, o que ele fez, o que ele ensinou. Não caia nesse erro. Senão você tende, meu irmão, a tomar decisões erradas. Uma geração depois, o Egito foi destruído. Pragas e mais pragas enviadas pelo servo de Deus Moisés assolaram o Egito. E tudo isso só aconteceu porque esse homem não se preocupou em saber quem era José, quem era aquele povo, o povo de Israel que vivia no meio do Egito. Meu irmão, conheça a Deus para você não ser destruído. A Bíblia fala em Oséias 4,6 que o povo sofre por falta de conhecimento. Por fim, quero dizer a vocês que mesmo esse faraó tendo oprimido o povo de Israel, o povo não diminuiu. A Bíblia termina dizendo, no versículo, capítulo 1, no versículo de número 12, diz assim: mas quanto mais o afligiam,
tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. Nenhuma aflição nesse mundo vai impedir o povo de Deus de crescer, de prosperar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Perseguições, lutas, isso vai nos levar para os pés de Jesus, e quanto mais estivermos nos pés de Jesus, mais abençoados seremos. Existem muitas lições no capítulo, mas hoje não dá tempo de eu falar tudo com vocês. Então eu oro, pedindo ao Senhor que te abençoe, que nessa luta que você está passando, nessa adversidade, você cresça. Que em nome de Jesus a obra de Deus na sua vida comece nesse momento a se cumprir e você veja a mão de Deus te conduzindo ao lugar que Ele tem para você. Eu te abençoo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amigos, obrigado. Compartilhe essa mensagem, lembrando que hoje é o primeiro dia, apenas o primeiro dia de uma grande caminhada. Serão 40 dias do Egito para a Terra Prometida. Um abraço, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.